estivesse sobre todo o reino. E ali sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos seus escolhidos. E a palavra do Senhor diz que esse cuidado que o rei Dário estava tendo ali, era para que o reinado não sofresse danos, né? Era essa grande quantidade de homens, 123 príncipes, era para tomar conta ali daquele reinado, para que ficasse tudo em ordem. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele se destacou entre os 3 príncipes. E ali, irmãos, aqui a palavra do Senhor já começa a falar comigo no meu coração, porque ali no meio ali daquele reinado, entre 120 presidentes e 3 príncipes, Daniel, ele começa a se destacar pela sua honestidade, pelo seu caráter, pela sua bondade. E a palavra do Senhor diz que Daniel, ele começa a se destacar porque nele havia o espírito de excelência, né? E ali o rei pensava em constituí-lo, colocaram ele sobre todo o reino. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, ele começa a enfrentar dificuldades por conta deste motivo. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel, por ser, aleluia, honesto, por ser ali, louvado seja o nome do Senhor, excelente em tudo que ele faz, competente, ali ele começa a enfrentar muitas batalhas, muitas dificuldades, porque aqueles que estavam em volta começou a invejar a honestidade, começou a invejar a competência, começou a invejar aquele espírito de excelência que estava sobre ele. E ali, irmãos, eu meditando na palavra do Senhor, e eu falando com o Espírito Santo, porque nas nossas vidas também não é diferente. Quantas vezes eu e você que estamos aqui, aleluia, caminhando, orando, jejuando, fazendo de tudo, irmãos, para andar na excelência, para andar na honestidade. Quantos levantes nós não sofremos, quantas perseguições nós não sofremos, quantas calúnias nós não sofremos, porque se nós somos muitos espirituais, nós queremos aparecer. Se nós falamos muito, nós queremos aparecer. E nós vivemos isso em nosso meio, igreja. Nós vivemos isso, aleluia, que se nós nos ensaiamos para cantar o louvor, ela quer aparecer, ela quer cantar melhor do que as outras. E muitas vezes, irmãos, não é inveja, muitas vezes não é querer aparecer, não, é o espírito de excelência que está em mim e você, que faz com que nós venhamos querer fazer diferente. É o Espírito de Deus que está em mim e você, que faz com que nós venhamos cantar com excelência, orar com excelência, limpar com excelência, cuidar do ministério com excelência. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos, aleluia, manter a ordem da igreja limpa, nós queremos manter tudo em ordem, aí não quer aparecer. E eu acredito, irmãos, que era isso que estava acontecendo com Daniel ali naquele reinado. E outra coisa, igreja, que me chama a atenção nessa palavra, é que aqueles adversários, aqueles outros presidentes, não queria aprender com Daniel, não queria viver com o Espírito de Deus juntamente com Daniel. Aqueles que, irmãos, sofrem, que nos perseguem, eles não querem, eles só querem criticar. E eu fiquei ali pensando nessa palavra, irmãos, por que eles não começaram a pegar na mão de Daniel e falar: Daniel, estamos juntos, Daniel, vamos fazer por esse reinado que ninguém mais fez, vamos cuidar com excelência, vamos ter o espírito de competência, de honestidade. Por que, igreja? Porque é muito mais fácil criticar as vaciladas do que pegar junto com aquele que está
Deus. E aqui eu entendo, irmãos, que o inimigo, o adversário, ele não para contra as nossas vidas. Ele peleja de todas as formas, ele procura uma brecha. Aleluia, glória a Deus. Procurou na honestidade, não encontrou. Mas ali eles falaram: vamos armar contra a lei de Deus que eles servem. E aqui eu entendo, igreja, que quando ele mexe com a intimidade que nós temos com o Senhor, quando o adversário ele mexe com a nossa intimidade, aí o Deus Altíssimo ele se levanta ao nosso respeito. Quando se levanta contra a nossa intimidade, quando se levanta contra a nossa espiritualidade, nós temos um defensor que é todo fiel para nos defender. O adversário está em andação procurando, igreja, no meio da nossa vida espiritual. Está procurando falhas. O adversário está procurando falhas. Mas aqui, igreja, nós vamos aprender que o adversário procurou, mas não encontrou. O adversário procurou uma falha na vida espiritual de Daniel. E aí falou assim: vamos fazer esse edito para aquele qualquer homem que durante 30 dias orar, pedir a Deus ou outro homem a não ser o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Aí aqui na mesma hora, o rei não sabia, Daniel não sabia da intenção, mas ele, Daniel, ele servia a Deus que sabia a intenção do adversário. Daniel servia a Deus que sabia da intenção do adversário. E eu quero dizer para a igreja que nós servimos a Deus que conhece a intenção do adversário. Quando o adversário ele vem e se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida de oração, contra a igreja, Deus está no controle de todas as coisas e ele sabe da intenção do adversário. E eu vejo aqui Deus trabalhando em favor de Daniel. Eu vejo aqui Deus trabalhando em favor da igreja. Eu vejo aqui Daniel da sua Deus trabalhando em favor da sua igreja nesta noite. Porque enquanto nós estamos orando, buscando ao Deus que está cuidando de todas as coisas. Não se preocupe, igreja, com a cilada do adversário contra a sua vida, contra a sua família. Não se preocupe, nós viemos aqui um testemunho da irmã Dinalma, falando que foi curada. Porque enquanto ela estava aqui buscando, orando, o adversário estava projetando contra a saúde dela. Mas o Deus que ela serve sabia da intenção do adversário. Enquanto nós estamos buscando a glória do Senhor, o inimigo ele prepara, ele arma contra a nossa casa, contra os nossos filhos, contra o nosso ministério, contra o nosso casamento. Mas o Senhor é fiel para nos livrar. Aleluia, glória a Deus. Não se preocupe, igreja, com a cilada do adversário, porque o relacionamento que nós temos com o Senhor é relacionamento que traz vitória. O relacionamento que nós temos com o Senhor é relacionamento que traz vitória para a minha vida e para a sua. Aleluia! Oh Deus, de mistério, glória! E a minha igreja, aquele edito foi assinado. E por 30 dias ninguém podia pedir nada a outro homem. Ninguém podia adorar outro Deus. E ali quem fosse pegado pedindo a qualquer Deus ou qualquer outro homem, seria lançado na cova dos leões. E a palavra do Senhor diz, igreja, que aquela escritura ali, para não ser dada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Aquela lei não poderia ser revogada. Por quê? Porque aquele reinado ele contava com a unificação de nós dois povos. Medos e Pérsias, Medo era um povo e Pérsias era outro. Então aqueles homens, eles foram muito bem instruídos. Aqueles homens
que aquela lei não podia ser revogada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Daniel, sabendo disso, ele foi para a sua casa e se colocou de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. E o meu me chamou a atenção aqui, igreja, porque a palavra do Senhor diz que Daniel já costumava fazer. Daniel já tinha intimidade com o Senhor. Não foi somente na luta, na perseguição que Daniel foi clamar ao Senhor, não. Não foi só quando as coisas arrocharam que Daniel caiu de joelho na presença do Senhor, não. A palavra do Senhor diz que Daniel costumava fazer. Então, diante da perseguição, diante da batalha, Daniel continuava de joelhos. Daniel continuava a adorar ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele adorava, ele dava graças a Deus. Ele não foi ajoelhar diante do Senhor e pedir: Senhor, agora o que eu faço? Meu Deus, está clamando, está armando contra mim. Não. Ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou a buscar a presença do Senhor. Sabe por que a igreja Daniel orava 3 vezes ao dia? E já pensou, igreja, Daniel ficar 30 dias sem dobrar os joelhos, sem ir para o seu quarto, sem se prostrar diante do Senhor? Não era essa luta, não era essa perseguição que impediu Daniel. E o que, igreja, que tem nos impedido? Porque tem impedido, as lutas têm impedido nós de adorar o Senhor. As fúrias, as perseguições têm nos impedido de adorar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que diante das lutas nós devemos continuar em adoração. E o Senhor falou comigo e eu me emocionei diante dessa palavra, porque tem lutas que nós passamos, igreja, que nos cala, que nos paralisa. Tem lutas que nós passamos que nos silenciam no mundo espiritual. Tem situações que levantam contra a nossa caminhada, que nós ficamos sem palavras, nós não entendemos, nós não compreendemos. E essa palavra, igreja, foi falando ao meu coração, me calabasúria, derraço e mando, porque o Senhor, Ele vive e reina para sempre. O Senhor está trabalhando em meu favor, em seu favor. Daniel não cancelou seu propósito com Deus por conta da luta. Daniel soube que aquele que fosse pego ia ser lançado na cova dos leões. Mas Daniel continuou a orar, continuou a adorar o seu Deus. Daniel continuou, aleluia, glória a Deus. E ali a palavra do Senhor diz que aqueles homens viram Daniel orando. O adversário está de olho em nós. O adversário, ele não descansa nem um minuto. Ele está olhando por nós, mas há um Deus que também olha e que alabaçu e calamanaias opera maravilhas, que confunde o adversário, que confunde aquele que tem se levantado contra as nossas vidas, que confunde aquele que tem torcido pela nossa queda, que confunde aquele que tenta nos paralisar, que é o adversário. Aqueles homens foram, falou para o rei que estava acontecendo. O rei entristeceu na mesma hora, por quê? Porque o rei sabia que Daniel tinha um espírito de excelência. O rei sabia que Daniel era honesto, que Daniel era livre e competente, porque ele servia um Deus fiel. E a palavra do Senhor diz que o rei ficou muito triste. A palavra do Senhor diz que até o pôr do sol, o rei ficou matutando na sua mente o que fazer para livrar Daniel da cova dos leões.
E ali a palavra do Senhor diz que o rei ficou muito entristecido. A palavra do Senhor diz que o rei não quis comer. A palavra do Senhor diz que o rei não quis ouvir música. E aquele rei jejuou durante a noite inteira. E aquele rei ficava ali falando assim: Daniel, será que o Deus a quem tu serve livraste esta conta da boca do leão? Aquele rei ficava ali, e calabassuga. E dessa forma, ele também é o adversário. O adversário, ele luta contra as nossas vidas e fala assim: agora eu quero ver o teu Deus te livrar. Calabassuga e calabassuga. Toda enfermidade chega até a nossa porta. O adversário chega e fala assim: agora eu quero ver o teu Deus te curar. Toda alimentação de calabassuga, a destruição chega na nossa casa, na nossa família. O adversário chega e fala assim: agora eu quero ver o seu Deus restaurar. Quantas vezes, igreja, nós passamos por um momento que precisamos ser restaurados. Casamentos precisam ser restaurados. Famílias precisam ser restauradas. E tem uma multidão de aniversário falando: agora eu quero ver como ela vai se sair dessa. Agora eu quero ver como ele vai se sair dessa. Mas aquele rei, ele era um homem, ele procurava porque ele sabia, ele não sabia a forma de ajudar Daniel. Ele procurava porque ele não sabia como Deus ia trabalhar diante a boca dos leões, diante a boca dos leões famintos. E ali a palavra do Senhor diz, quando ele viu também que ele caiu numa armadilha, né, igreja? O rei viu quando ele caiu, porque quando ele propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvar. Nesse momento ele viu que ele tinha caído numa armadilha. Deus te poder. A palavra do Senhor vai dizer que Daniel, o rei passou a noite de jejum, como já disse. E a palavra do Senhor diz que pela manhã cedo ele se levantou e foi com pressa a cova dos leões. E ali chegando ali na boca da cova, ele clamou, dizendo: Daniel, servo de Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Caso Deus conseguiu te livrá-lo dos leões? E nós vamos ver, irmãos, que há um Deus que vê todas as coisas, que contempla todas as coisas. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. O meu Deus enviou anjos para fechar a boca do leão. Então, irmãos,
E chegou o momento da minha oração, Jesus, visita, meu Deus, teu sangue é poder. Ah, Jesus, e eu costumo receber visitas, mas no dia de propósito, vem. Para a glória de Deus, foi boa a visita, né? Mas eu tinha um propósito com o Senhor. E ali, aquela visita, conversando, e eu fiquei só com ele orando, porque eu não queria quebrar o propósito. Por isso, irmãos, vale a pena a gente continuar no propósito. Vale a pena a gente buscar, seja o impedimento que for, seja a barreira que for, seja a dificuldade que for. Vale a pena nós buscarmos a presença do Senhor. Ali Daniel caiu numa armadilha do adversário. Mas em meio a armadilha que o adversário tem preparado para nós é o Deus vivo, que envia anjos. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor diz que, sabendo disso, o rei ordenou que foram trazidos aqueles homens que tinham feito, que tinham acusado Daniel. E a palavra do Senhor diz que aqueles que acusaram Daniel foi para a cova dos leões. Aqueles que acusaram Daniel, que armaram contra Daniel, foram para a cova. E ali a palavra do Senhor vai dizer que os seus filhos, as suas mulheres, todos foram ordenados aí à cova. E a palavra do Senhor vai dizer, igreja, que antes de chegar no fundo, eles já tinham sido devorados. Antes deles chegar lá no fundo da cova, aqueles leões que estavam famintos, já estava sendo devorado, aquele povo ali. E ali, irmãos, um grande milagre ficou em evidência. Porque quem é que passa na presença de um leão faminto e sobrevive? Quem tem o poder de fechar a boca do leão, a não ser o Deus vivo? Porque aquele que arma armadilha não tem poder. Aquele que arma armadilha para nós crentes, para a igreja do Senhor, não tem poder. Só tem poder para armar ciladas, para querer desejar o nosso mal. E muitas vezes eu aprendi com esta palavra que nós podemos passar por armadilhas, nós podemos estar na cova dos leões, nós podemos viver momentos estreitos na nossa vida, na nossa caminhada, mas ali também no momento estreito do deserto, Deus está conosco. A anjo que está pegando na nossa mão, a anjo que está trabalhando por nós, a anjo que trabalha, a anjo que movimenta, a anjo que nos prospera na nossa caminhada. Oh, aleluia! E eu falei, Senhor, é necessário. Muitas vezes, a igreja, é necessário nós passarmos por luta. Muitas vezes é necessário nós vivermos estreito. É necessário nós vivermos. Por quê? Porque nós vamos viver o sobrenatural. Na abundância nós não vivemos o sobrenatural. Na abundância, mas no deserto, junto com o gigante, junto na cova, nós vamos ver o agir sobrenatural do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para me encerrar, igreja, a palavra do Senhor diz que em vez de um decreto de armadilhas, aquele rei resolveu fazer outro decreto. Mas agora esse decreto era para saber, para toda a nação, todo o povo saber que existe um Deus vivo, que o rei, que o Deus de Daniel é Deus vivo. E a palavra do Senhor diz que Ele é Deus vivo, que Ele pode destruir toda a cilada do adversário, que o Deus vivo é para sempre e permanente, que Ele salva, que Ele livra, que Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E a palavra do Senhor diz, igreja, que grande foi maravilhas naquele lugar, que grande movimento, igreja, que grande impacto espiritual Daniel trouxe para aquele lugar, porque Daniel estava numa terra, igreja, Daniel estava numa terra perigosa, Daniel estava na terra, não era de Judá, ele estava ali, ele foi um dos exilados. Daniel estava ali na Babilônia, se eu não me engano. E ali, igreja, eu fico imaginando que grande foi o impacto de um servo fiel naquele lugar, no meio de incrédulos,
precisa de um servo fiel para promover o impacto espiritual. E nós precisamos reviver, igreja. Nós precisamos avivar a nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos deixar que o Senhor Jesus, Ele venha nos transbordar com a palavra, com a presença dEle. O Espírito Santo de Deus tem trazido na minha mente que nós devemos andar só, temos que deixar a igreja de cantar só por cantar, de pregar só por pregar. Porque se eu venho aqui pregar algo que eu não creio, que eu não acredito, que eu não vivo, não vai causar impacto espiritual. Se eu cantar só por cantar, não vai trazer impacto espiritual, não vai trazer mudança espiritual. E a vida de Daniel foi usada para trazer uma grande mudança naquele reino, para fazer com que aqueles que não acreditavam, aqueles que estão lá fora, duvidando, armados ciladas, armadilha, trouxe para perto. A vida de Daniel foi usada para a glória de Deus. A vida de Daniel foi usada para trazer pessoas, para usar um reinado para a presença do Senhor. E muitas vezes, igreja, nós acostumamos tanto que nós estamos banalizando a presença do Senhor. Nós falamos por falar, pregamos por falar, nós pregamos algo e vivemos outro. Nós cantamos, mas na hora de agir nós vamos diferente. E o Senhor, Ele tem requerido sinceridade da sua igreja. O Senhor, Ele tem requerido quebrantamento espiritual verdadeiro da sua igreja. O Espírito Santo Deus tem cobrado a tua igreja para viver com sinceridade e retidão na presença dEle. Porque se nós não vivermos na verdade, igreja, nós não vamos, aleluia, encher os céus, povoar os céus. Nós não vamos. E nós não precisamos de muitas coisas. Nós precisamos carregar o Espírito de excelência em nós. Como Daniel, a palavra do Senhor diz que ele prosperava em tudo que ele fazia. Se ele limpava com excelência. Se ele fazia para o reino, ele fazia com excelência. Se ele cantava com excelência. Aleluia, ele foi um dos responsáveis para manter a ordem daquele reino. Então, quando nós estamos com essa responsabilidade de manter a ordem espiritual na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa igreja, nós vamos fazer com excelência, com amor, com carinho, com compreensão, porque nós estamos carregando o Espírito de Deus. E quando nós agimos com o Espírito de Deus, aí sim, igreja, causa revolta, causa fúria, mas é naqueles que não querem prosperar com Deus, é naqueles que não querem caminhar com o Senhor, porque aqueles que querem caminhar com o Senhor, Ele vai junto, Ele anda junto conosco. Então essa palavra, igreja, mexeu com o meu coração. Ainda que a igreja está passando por grandes batalhas, dificuldades espirituais, há um Deus que está cuidando de você. Ainda que você muitas vezes lá dentro do seu lado, na sua casa, na sua família, você tem se sentido sozinho. Você tem se sentido sem ferramenta para ir a guerrear contra o adversário que tem lutado. Nós olhamos para os nossos filhos e falamos: Senhor, como eu vou fazer para restaurar o espiritual dele? Como eu vou fazer para restituir o espiritual dela, Senhor? Muitas vezes, igreja, nós não podemos contar com mais ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus. Eu sei, igreja, porque o Espírito Santo de Deus está tratando
Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque o Senhor é fiel. Eu louvo a Deus porque Ele fecha a boca do leão. Eu louvo a Deus porque Ele derruba o gigante. Eu louvo a Deus porque Ele destrói as muralhas. Eu louvo a Deus porque Ele abre caminho onde não existe caminho. Eu louvo a Deus porque Ele é uma Síria. Eu louvo a Deus porque Ele entra com providência onde nós achamos que não existe mais providência. Ele abre portas onde está tudo cerrado. Ele entra com provisão onde o homem não pode ir. Ele entra com provisão onde nós não conseguimos ir. Ele vai. E Ele diz: filho, eu estou contigo. Só basta nós nos continuar na posição. Amém, igreja? Aquele que recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Já devolvo aqui.